TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma edição do programa Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal. E hoje, quinta-feira, fica ligado, sintonizado com a gente, que é um dia de falar bastante sobre futebol, futebol internacional, futebol nacional e também falar sobre Copa do Brasil, porque o América ontem conquistou um bom resultado lá em Caxias do Sul contra o Juventude, ficou no empate em 1-1 e para a gente debater sobre o futebol, eu já recebo aqui em nossos estúdios o Otávio Buquerque e o Max Maciel e hoje recebendo a presença do editor de esportes da Tribuna do Norte, nosso amigo jornalista Itamar Ciríaco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hugo. Boa tarde aos amigos da Câmara Esportiva. A gente tem muito o que falar hoje, né? A história do América ontem, é interessante, o futebol é muito legal, né? O futebol, se você perguntasse para o torcedor antes do jogo, dissesse, o empate é bom resultado, o torcedor dizia maravilhoso. Depois do jogo, depois de que o América perdeu tantos gols, o torcedor saiu com aquela frustraçãozinha de que achava que poderia ter sido mais. Que poderia ter sido mais, né, Otávio? Boa tarde. Boa tarde, Vitor Hugo, Max, Itamar, prazer recebê-lo. Boa tarde especial ao telespectador do Câmara Esportiva. Vamos falar sobre futebol. E o América, que como o Itamar falou, poderia ter saído até com a vitória, né, Max? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Itamar e Otávio. Itamar, um prazer recebê-lo aqui. Você que é um ser humano espetacular. E comentarista da Tribuna FM também, é bom a gente lembrar. Eu ouvi ontem o jogo, vi seus comentários, concordo plenamente com tudo que você falou. Cara, o América ontem, graças a Deus, jogou bem. Né? Além do resultado, você viu que taticamente, como o Itamar vinha falando, foi a melhor partida do América taticamente no ano. O América aplicou-se taticamente e só assim o América conseguiria trazer um bom resultado como trouxe. Aplicação tática jogando, como o professor Batatinha ontem falou, em um lugar que tem uma certa altitude, em um lugar frio, em um lugar diferente do costume do América jogar, é a aplicação tática que decide a partida e foi isso que aconteceu. Agora a gente percebe que o América jogou ontem, né, Itamar, Max, Otávio, de uma maneira mais compactada, com uma ligação maior entre o Lelê e o Dione, encostando no Alisson Pernambucano, que segurou bem a bola ali na frente, mas acabou não resistindo à pressão do Juventude ali na segunda etapa da partida. O Roberto poderia ter feito algo mais para evitar aquele empate? Olha, na minha opinião, taticamente, eu disse desde ontem na transmissão, foi muito bem o América. Taticamente, principalmente na questão defensiva. Né? O América marcava do meio para trás. Esses três que você falou, o Wallace, o Lelê e o Dione voltavam para compor ali o meio. Eles pegavam os primeiros volantes, a saída de bola do Juventude. E fechou. O América ficou muito fechadinho. Né? Taticamente, o cara diz, coloca alguém para marcar o Cajá, porque é o craque. Não precisa. Se você se posiciona bem dentro do campo, exatamente, você ocupa os espaços, os caras não achavam. O time do Juventude tentava e não conseguia. Por quê? Bem posicionado taticamente, muito bem posicionado. E no ataque, o que o América fazia? Isolava o Wallace lá na frente para fazer hora o pivô ou a bola aérea, que é o que ele sabe fazer melhor. E aí chegava por trás, quando o América estava com a posse de bola, tanto o Lelê quanto o Dione ficava ali entre as duas linhas, né, de marcação, infernizando, hora para um lado, hora para o outro, e o time do Juventude não achava. Então, taticamente, muito bem montado o time do América e se comportou muito bem até aquele momento dos 30 do segundo tempo, quando houve a troca. Tirou o Dione. Na minha opinião, na hora do jogo, eu disse, não, por que tirar o Dione? Ele está tão bem, né, no segundo tempo, inclusive, deu um chutaço, né? Por que não o Lelê, que estava tão mal? Aí depois veio a explicação, e o próprio Roberto Fernandes disse que o Dione sentiu a perna pesada e pediu para sair. Se for por isso, realmente, perfeito. Agora, se não for por isso, na minha opinião, a mudança foi errada, tanto que depois o América recuou. Essa postura tática de marcar da linha do meio campo para trás mudou. O América passou a marcar da sua intermediária para trás, atraiu o Juventude, deu um campo todinho de joga a Juventude. Deu o campo, deu a bola. As linhas baixas, né? Baixou demais, né? Baixou demais. E aí o Juventude foi chegando. E mesmo não tendo a grande condição que se esperava do Juventude, acabou empatando o jogo. Você que está nos assistindo ao vivo aqui na TV Câmara Natal, mais um programa Câmara Esportiva, pode interagir conosco pelo WhatsApp, o contato já vai estar aí na tela, é o 999930468, 999930468, anota aí, manda uma mensagem para cá, interage com a gente. Hoje recebendo aqui o comentarista Itamar Ciríaco e com os nossos amigos
Comentaristas também, Max Maciel, Otávio Albuquerque. Já que o Itamar falou do Roberto Fernandes, ele disse, Itamar, que foi um jogo equilibrado, uma pena o América não ter resistido e que mesmo sem o Thiago Orobó entrando como titular, a equipe conseguiu estar mais coesa dentro de campo e saindo com resultado satisfatório, porque dá para o América matar nessa partida de volta aqui na Arena das Dunas e garantir a vaga para a quarta fase da Copa do Brasil. A gente tem um áudio do Roberto Fernandes falando sobre essa partida, vamos conferir. Nós precisamos avaliar o grupo, né? A gente está com um elenco reduzido para competições muito pesadas, né? Nós enfrentamos uma equipe da Série B na última quarta-feira, que foi o Juventude, agora temos uma equipe da Série A, que é o Bahia, e depois nós temos novamente o Juventude, né? E com um elenco limitado e com problemas, né? Perdemos, por exemplo, mais um jogador que foi o Pará, que sofreu uma fissura no braço. Então, é chegado o momento que você precisa ter a responsabilidade de ter prioridades. É claro que o torcedor de qualquer clube quer ganhar todos os jogos, todas as competições, e se isso fosse uma coisa real, todo mundo faria final de campeonato mundial, né? Então não é assim. Então a gente precisa analisar o elenco e o momento que nós estamos. Por isso que muitos, né, criticaram sem saber da realidade do dia a dia do clube, a respeito da escalação do jogo contra o Frei, né? E eu tenho certeza absoluta que se a gente não tivesse colocado em campo jogadores que estavam debilitados, certamente nós teríamos perdido jogadores para o jogo do Juventude e com isso dificilmente a gente conseguiria o resultado que conseguiu. Então é importante, né, você ter a consciência de onde você está e quais são os seus principais objetivos, né, para que ao longo da caminhada, para que ao longo da temporada, você realmente possa fazer um planejamento correto. Concorda, Itamar? Em parte. Até porque, por exemplo, essa história de planejamento da temporada, eu não vejo como você planejar a temporada sem incluir a Copa do Nordeste. Como você planeja a temporada sem incluir a Copa do Nordeste? Não tem como. Eu divido campeonatos em três. É o campeonato técnico, ou seja, aquele campeonato que você pode ganhar e o que você precisa ganhar. Tipo, Série D é um campeonato técnico. Financeiramente, nada. Né? Mas você precisa ganhar tecnicamente, você precisa passar, né, para a Série C. Não adianta ficar na Série D, esse inferno de Série D. Você tem um campeonato financeiro, tipo Copa do Brasil. Você acha que o América vai ganhar a Copa do Brasil, ser campeão? Impossível. O ABC também era impossível. Mas financeiramente é essencial. E o técnico financeiro, que é a Copa do Nordeste. Tanto é bom financeiramente, como quem é que diz? Por que é que não dá para chegar na Copa do Nordeste? O Sampaio Corrêa chegou, o Botafogo chegou. Por que não dá para a ABC, né? Campinense chegou. Campinense Só chegou. um detalhe, né, Itamar, sobre essa questão financeira, 1.900.000 em jogo. Para um clube como o América, que hoje disputa a quarta divisão no Campeonato Brasileiro, é uma quantia absolutamente significativa, né? Paga 5, 6 meses de folha salarial. Então, também tem isso em jogo no jogo da próxima quarta-feira. Agora, Otávio, a gente ouviu aí a entrevista, as palavras do Roberto Fernandes, lembrando que desde que ele deu aquele pitaco, né, meio que mostrando para o Vasco como que o ABC vai jogar, tirando aquela onda, fazendo aquele auê nas redes sociais, 3 jogos, tudo bem, ontem foi bacana, um empate, ótimo resultado, mas já são 3 jogos que o América não ganha. Derrota para o Frei Paulistano, empate contra o Açu nas últimas, o Açu que o América tinha goleado na primeira fase, primeiro turno do Campeonato Potiguar, e agora esse empate, ou seja, 3 jogos que o América não vence. O Roberto Fernandes que vem mudando bastante, não consegue manter a base, né? Ontem já foi uma formação diferente, não por culpa dele, obviamente, né? Sobretudo pelo problema que o Thiago Orobó teve, né? Uma virose e não pôde jogar a partida. Assim, eu tenho 2 leituras em relação a esse jogo do América de ontem. Primeiro, do ponto de vista resultado positivo, né? 1-1 fora de casa, vai ter a oportunidade de decidir a vaga em seus domínios. Embora esse ano não tenha a questão do gol fora de casa, o América não pode, por exemplo, empatar por 0-0. Se for 0-0, a decisão vai para os pênaltis. Agora, sim, do ponto de vista do desempenho, eu concordo em partes com os colegas aqui. Eu acho que, do ponto de vista da disposição tática, o América foi bem, sobretudo defensivamente. Mas o América também não conseguia criar tanto, né? Pouco penetrou na defesa do Juventude. O Juventude naturalmente se postou no campo ofensivo, né? Criou algumas boas oportunidades. O Everton, mais uma vez, fez boas intervenções, né? O Juventude com Renato Cajá, com Iago Dias, que foi o autor do gol, com Bruno Alves, enfim, levou algum perigo para o gol do Everton. O América conseguiu chegar realmente
no lance do gol, né? Uma bela jogada do Dione, trazendo o lado esquerdo e fazendo um belo arremate. No segundo tempo, a tônica se manteve, o jogo equilibrado, o Juventude tentando, obviamente, igualar a partida e o América um pouco mais precavido, tentando manter o resultado. Então, acho que o empate acabou sendo justo pelo que as duas equipes fizeram na partida e vamos ver para a quarta que vem o que o América pode apresentar. Deve mandar um time reserva contra o Bahia na Copa do Nordeste, visando já esse jogo da próxima quarta-feira. Com certeza o torcedor americano está muito ansioso, já pensando como é que vai ser esse jogo de quarta-feira e vão chegar junto, né, Itamar, para pegar o Juventude com chances aí de avançar para a quarta fase da Copa do Brasil. Max Maciel, a América tem condição de realmente de eliminar, porque o Juventude cresceu no segundo tempo e assustou. O América tem que entrar agora com uma postura diferente. A postura agora é de vencer o jogo, o empate, por qualquer que seja o resultado, já que não tem mais a questão do gol qualificado. O América tem que vencer e pode sim vencer, agora todo cuidado é pouco. O Juventude tem peças, o Pedro Ken, que não jogou bem, mas é um bom jogador. Tem o Renato Cajá, que dispensa comentários, é um excelente jogador por onde passou. John Lennon. Tem o John Lennon, tem o Iago, que também jogou muito bem. Para mim, o melhor jogador do Juventude, então, não só pelo gol. O outro Bruno que entrou também, bom jogador, Bruno Marques, se eu não me engano, que entrou no lugar do Cajá. Bom jogador. Tem bons jogadores. O Juventude vem com uma pressão gigantesca e o América tem que tirar proveito disso. O Juventude corre risco de rebaixamento. Vê o Caxias, o seu principal rival, ser campeão do primeiro turno. Então o Juventude vem pressionado. E eu estava dizendo aqui ao Itamar que o Juventude trocará ser eliminado na Copa do Brasil para não cair no Campeonato Gaúcho, que vai ser uma vergonha. Gigantesca. Então o América tem que se aproveitar disso. Emocionalmente o Juventude não vem bem e o América tem sim. Agora o América tem que parar de oscilar. São boas partidas e partidas muito ruins. Então essa oscilação que é normal para alguns tem que ser aniquilada. Everton, grande goleiro, mas precisa emocionalmente ser melhor preparado. Everton grita muito com a defesa, tudo bem, tem que falar, mas ele grita, ele esculacha com a defesa, não deixa chutar. Vou agora plagiar Ricardo Silva. Meu amigo, se não for para chutar, não precisa ter goleiro. Ricardo disse ontem, eu concordo. Se a defesa não deixar chutar, Itamar, não precisa ter goleiro. Agora dá sim para passar. Colocaria um time totalmente reserva e concordo com o Itamar, menos a defesa. Que precisa jogar para... A defesa precisa treinar. Precisa treinar. Então, Everton no gol e os dois zagueiros, para mim, e o resto pode colocar Adílio, que não faz diferença. E ele não consegue manter a base, né? A gente estava conversando aqui, eu e o Itamar, porque ele joga com o Adriano, com o Adriano Alves, com o Geninho. A base da defesa não existe. Daqui a pouco volta com o Edson, com o Edmar. A lateral esquerda é um incógnito até hoje, ninguém sabe se o Michael, se joga o Michael ou se o Renan. Itamar e Otávio, ele vai manter o... Tem que manter. Vinha jogando com o Rato na direita, né, no lugar do Kroos. Eu acho que tem que manter. A gente já viu aí Adriano Alves, Geninho, Adriano Alves, Nilo, Geninho, Edmar, Adriano Alves, Edson. Você já viu todos os tipos de zaga no América. E eu digo brincando, mas é muito sério, que zaga é igual a nado sincronizado. Os dois caras, mais o goleiro, sabe aqueles trio de nada? Tem que fazer um movimento igual, a saída é igual. O gol de ontem, até para saber conversar. O gol de ontem do Juventude foi mau posicionamento da zaga. Mas o cara goleiro poderia falar? O goleiro poderia e deveria. Onde Everton peca, para mim, isso. A experiência que falta em Everton e o controle emocional é dele. Vamos lá, um goleiro como o Rafael do ABC, que conversa com seus zagueiros, que posiciona a sua defesa, e aí eu tô falando Rafael porque é daqui. Organiza mais o setor defensivo, né? O goleiro tem essa prerrogativa. Faça mais tranquilidade. O goleiro não é o privilegiado, como se fala, que vê o jogo de frente. Então falta no Everton, eu não digo que o Everton é um mau goleiro, você disse que eu pego no pé dele. Mas ele tem um talento de goleiro. Tem, ele faz escolhas erradas e ele emocionalmente ainda não está preparado. Tem que crescer mais, tem que crescer. Agora tem espaço para crescer. Se ele tem o talento, já é alguma coisa. Ruim quando você não tem nada, né? É porque falta no Everton base. Eu me lembro de um goleiro que não tinha nada, só tinha tamanho, a gente estava falando da história de tamanho. Eu trabalho há tanto tempo que eu me lembro. Alguém lembra do Palmieri que jogou no ABC? Palmieri tem uma foto que a gente fez para a Tribuna Norte, ele do lado do pau da trave. Acho que ele quase passava, de 2 metros e pouco de altura. Palmieri, Capelano, Marcelo Terremoto, Ave Maria. Palmieri é horroroso. E o talento? Tinha altura, tinha estatura, mas o talento... Era inversamente proporcional ao tamanho dele. Ao tamanho dele. Agora o Roberto mudou um pouquinho o esquema ontem, né? Vinha jogando com 4-3-3, até pela ausência do Orobó.
Ele jogou mais num 4-2-3-1, né? Com o Leandro Melo, com o Cordeiro, e aí o Romarinho, o Dione, o Lelê. Mas com a bola que também ontem, o Lelê e o Dione funcionam como atacantes. Foi muito bem ontem, vinha muito mal. Ele não foi tão marcou mal. bem ali na frente, segurou bem. Fazendo que o Leandro Melo sequer foi escalado para o banco de Mas sabe reserva o que foi isso? Sport, por exemplo. Foi justamente a mudança tática que ele disse. Ninguém joga só, né? Futebol é coletivo. A mudança tática favoreceu o Leandro Melo ali. Por isso que porque o Leandro Melo não dá mais para fazer aquele volante sozinho, limpador de para-brisa. Ele tinha proteção, Exato, tinha que ter alguém suporte de outros homens ali no meio para dar aquela... Por isso que foi bem. Taticamente foi interessante o América ontem. Eu acho que, por exemplo, em termos de ataque, naquela formação tática do América, se você consegue alternar um ou outro ala, fica muito bom. Porque aí você tem 4 no ataque, né? Quando o ala sobe. Só que ontem, por precaução, né, ele segurou muito os 2 alas. Tanto o Krobel quanto o Renan Luiz subiam muito pouco. Mas toda a vida que o Krobel subia ou o Renan Luiz, apareciam as brechas. Por isso que eu dizia na transmissão, rapaz, se apertar um pouquinho, o Juventude cede. E apertar um pouquinho, eram essas subidas dos alas, que subiram muito pouco. Estava muito preocupado com a defesa. Só me preocupo com o jogo da volta, exatamente isso. Se o América sai de lá com a vitória, ele vem com o resultado. Você pode arrumar um esquema, porque é o seguinte, Roberto Fernandes foi contratado pelo América para ajeitar o sistema defensivo. Em tese. Característica que ele sempre teve, né? Ele tem não está conseguindo ainda. Tem treinador que monta o time de frente para trás, ele monta o time de trás para frente. Ele começa com a defesa consistente, o meio campo seguro. Aliás, como é uma máxima dos nossos treinadores no Brasil. Que é uma pena, né? Lamentável. Isso tem feito desaparecer o talento. A gente vai ver já o Klopp reclamando disso. Pois é, some o talento, né? Abre o talento. Então o que acontece? Ele fez realmente defensivamente o América mais forte. Aquele jogo 2-2 da final do estadual, o América conseguiu emparelhar, não porque ofensivamente estava bem, mas taticamente, defensivamente foi bem e criou as oportunidades por isso. Quando o ABC ia, tomou. Aí o que acontece? No jogo contra o Juventude, por causa desse novo regulamento, empatar não dá. Então o América vai precisar atacar. E nessa competição, nessa temporada com o Roberto Fernandes, todas as vezes que o América teve a necessidade de avançar, o América deixou brechas, mesmo com as mudanças táticas, mesmo com as mudanças de conceito que o América teve com a saída do Vaguinho e a chegada do Roberto. É justamente o que eu penso. Eu acredito que o Roberto Fernandes, desde que chegou no América, quando o América joga com uma postura mais reativa, num contra-ataque, geralmente funciona. Mas quando tem que propor o jogo, como você bem falou, acaba esbarrando numa falta de criatividade. E contra o Juventude, e a brecha atrás, contra o Juventude, nessa partida de volta, por jogar dentro de casa, o América vai ter que, inevitavelmente, vai propor um pouquinho mais o jogo, não vai ficar recuado, jogando de forma reativa. Exato. E aí é engraçado, né? Porque parece um paradoxo, uma contradição. Porque o Roberto é esse treinador conservador que arruma o seu time de trás para frente e está jogando com uma proposta ofensiva. Está jogando com 3 atacantes, às vezes 4, quando o Lelê faz o papel de articulador. O Diá também era assim, também está fazendo. Exato. O Diá também era assim, está fazendo. Rapidinho, porque tem a ciumeira, né? Quando fala do América, tem que falar também do ABC. O ABC está viajando para o Maranhão, porque encara no sábado o Imperatriz do Maranhão às 8 horas da noite pela Copa do Nordeste. E o ABC tem chance de classificação, né, Itamar? Tem, mas... Remotas, mas tem. Mas quer ter? É aquela história. Pode ter ou quer... Porque é o seguinte, ter chance tem. O que acontece? O ABC disputa diretamente com o Sport, a briga é com o Sport. O Sport enfrenta o Ceará fora de casa, o ABC enfrenta o Imperatriz fora de casa. Na volta, no outro jogo, o ABC recebe o CSA, o Sport recebe o Confiança. Confiança já classificado, deve mandar um time reserva para Recife. Fica difícil para o ABC. E ontem, conversando com o médico do ABC, com o Roberto Vital, o ABC está todo quebrado. E o Roberto disse, olha, manda quem tiver condição. Aí o ABC vai realmente mandar um time que dispute contra o Imperatriz, sabendo que pode voltar com muitos contundidos? Não sei. A gente precisa ver quem vai viajar e quem vai ser escalado. Porque é difícil. Ganhar do Imperatriz lá não é moleza. O clube ganhou ontem, mas... no arroz. O time cavalino, né? O time de cavalo de aço é danado. É danado quando joga em casa. Só para reforçar o que você está dizendo, né, Itamar? Valderrama ainda lesionado, se bem que tá perto de voltar agora, né? O João Paulo saiu lesionado, vai ficar um mês de fora. O Joécio, volta e meia, vive com contusões. 3. Berguinho saiu machucado 4. contra o Vasco. Então são João muitos Paulo, problemas. 5. Paulo Sérgio. O Alisson já tá. Paulo Sérgio. 6. O Alisson. Tá o menino lateral, Pedro O Costa. próprio goleiro, que tá reclamando. Há muitos jogadores contra vai ser bem complicado pro Diá suprir esses desfalques aí, tendo em vista os próximos jogos, os próximos
Desafios do ABC na Copa do Nordeste e também no Campeonato Potiguar. Bate-papo muito bacana hoje com a presença do Itamar Ciríaco, mas eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente chega trazendo também notícias do futebol internacional, também da América do Sul. Então não sai daí que eu volto já. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora vamos falar sobre futebol internacional, mais precisamente Liga dos Campeões da Europa, porque ontem o campeão mundial, o atual campeão da Liga dos Campeões, o Liverpool da Inglaterra, foi surpreendido pelo Atlético de Madrid dentro de casa no Anfield Road e acabou sendo eliminado da competição. O técnico Klopp, técnico alemão do Liverpool, acabou criticando aí a postura tática do Simeone, dizendo que é um futebol de resultado. A gente tem até aí uma imagem, olha o que ele falou. O Klopp falou o seguinte aqui: estou completamente feliz com a performance. É tão difícil jogar contra um time como esse. Eu não entendo como eles jogam um futebol desses com a qualidade que tem. Poderiam ser mais ofensivos. Eu não entendo, mas é o direito dele. O vencedor está sempre certo. Ou seja, o Klopp criticando a maneira de jogar do Simeone, uma maneira mais reativa de jogar, e mais na defesa, no contra-ataque mesmo, né, Itamar? O time do Simeone é a cara do Simeone, né? Com certeza. Simeone jogou a vida inteira assim. Quem conhece, quem viu o Simeone jogar, ele sempre jogou assim, porradaria para todo lado, quebrava todo mundo no meio de campo. Então ele era assim. E ele trouxe a personalidade dele para o Atlético. E outra coisa, ontem se conseguiu muita coisa, ganhar muita coisa com o Atlético desse jeito. Atlético antes e um depois. Vice-campeão 2 vezes da Liga dos Campeões. Eu acho que, em termos de espetáculo, o Klopp tem razão, é óbvio que prejudica o espetáculo, mas eu acho que aí tem muito de dor de cotovelo por ter sido eliminado. Porque vai lá perguntar ao torcedor do Atlético se está chateado com o Simeone. Claro que não. É óbvio que todo mundo quer o jogo mais jogado, mas o time jogava fora de casa. O outro é o melhor da Europa. Você vai se abrir para tomar uma goleada e ser eliminado? Não, ele jogou o jogo dele. Eu acho que cada um joga o seu jogo e se responsabiliza ou pelo resultado ou pela qualidade que você entrega. Eu acho que a gente pode ter duas interpretações dessa declaração. Primeiro, um incômodo, uma proposta defensiva de jogo. E aí, qual é a novidade? O Simeone já joga dessa maneira há muito tempo.
inclusive conseguiu resultados bastante significativos, né? Vice-campeão 2 vezes da Champions League, campeão espanhol, sempre jogando dessa maneira reativa, propondo um jogo a partir da sua defesa, que é sempre muito segura. Agora, e pode ter uma outra interpretação também, que é o que o Itamar falou, uma dor de cotovelo pela eliminação. Tá? O Liverpool, atual campeão, sendo eliminado ainda nas oitavas de final pelo Atlético de Madrid. Tá? Agora, é legítimo que o Simeone jogue dessa maneira. Tá? Aí eu estava até falando com o Max e com o Itamar aqui. O Atlético de Madrid vai jogar fora de casa, em Anfield, contra o Liverpool, que é hoje o melhor time do futebol europeu. Ora, de que maneira ele vai jogar? Claro que ele vai jogar à sua maneira, de maneira defensiva, e é absolutamente legítimo. O Atlético parecia estar eliminado quando o Firmino fez o segundo gol, já na prorrogação, mas conseguiu o resultado que lhe convinha, o 2-2, e aí ainda conseguiu a virada com o gol do Morata no finalzinho. A eliminação do Liverpool é absolutamente justa. Se depois do gol de Firmino o Liverpool tivesse sido um pouquinho de Atlético de Madrid, estava classificado. Pode ser. Faltou também. um pouquinho de Atlético de Madrid. É uma discussão que a gente tem da seleção mítica de 82, do Tele Santana. Se o Tele tivesse jogado de uma forma mais defensiva, depois do 2-2, que convinha a seleção brasileira naquele momento, talvez tivesse sido campeão do mundo e a história totalmente mudada. E assim, não dá para você tirar o mérito de quem é campeão espanhol contra um Barcelona de Messi e um Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Então, 10% do investimento. 10% do investimento. E ele falou, quem vence está sempre certo. Ele também dá aí uma moral para o Simeone. Simeone é um cara que... De forma irônica, né? Cara, sim, mas Simeone é um cara que traz na sua história guerreiro, é aquele cara que, como o Itamar disse, metia o pau até na mãe dele. Então, se entrasse na frente, era chibata. Quem gostava muito dele era o Romário. Teve aquele problema, best friends, né? Aquele problema que o Romário levou umas tapas dele, né? Então, assim, o Simeone está fazendo o papel dele de vencer. É o futebol resultado. Que enfeia o futebol? Sim. Agora, mas é o futebol dos milhões e do resultado. Essa é uma discussão que vale, inclusive, para o nosso futebol. O momento do nosso futebol, o futebol brasileiro. O futebol disputado aqui no Brasil, né? Com tantos treinadores que jogam exatamente dessa maneira. De maneira reativa, né? Propondo o jogo assim, de uma forma defensiva. Então, uma vitória também como... não vai muito pela qualidade dos atletas. E uma vitória como essa do Atlético de Madrid, do antijogo, como propôs o Klopp... estimula ainda mais os treinadores brasileiros a jogarem dessa maneira. Você vai jogar porque dá resultado com o Flamengo hoje? O cara usa o exemplo, né? Tá aí o Simeone não joga assim, por que eu não posso jogar assim? O Simeone é bem sucedido com essa proposta, porque eu não posso. Quem hoje no Brasil tem condição de jogar de igual para igual com o Flamengo? Ninguém. Nem São Paulo e Palmeiras, que são hoje, na minha opinião, os times que vêm logo atrás do Flamengo. Já que a gente está entrando aí na Libertadores da América, depois de 423 jogos, hoje tem Grenal pela Copa Libertadores da América, tá aí a arte na tela. Jogão, né, Itamar Sirico? O que esperar dessa partida? Jogo estilo Simeone aí. Estilo Simeone. Mesmo se você formar os dois melhores times técnicos de Grêmio e Internacional e colocar para jogar... não tem jeito. Tem jeito. Rapidinho aqui, a galera segue interagindo com a gente aqui pelas redes sociais. Boa tarde a todos. Acho que o treinador do Liverpool está com dor de cotovelo por ser eliminado. Flaviano do Panati sempre interagindo conosco. George também parabenizando pelo programa. Mais uma vez, boa tarde. Pergunta para o Otávio, quem vai como favorito para o jogo da volta na Arena das Dunas? América ou Juventude? Rafael Firmino de Neópolis. Acho que não tem favorito. Embora o América atue em casa, acho difícil apontar um favoritismo para o América. Vamos lá, tem mais perguntas também. Deixa eu dar uma olhadinha. A Mariana mandando mensagem. Pergunta para o Otávio, amigo, quais as pretensões do Alvinegro Potiguar para o resto do ano? Deixa eu ver quem mandou a mensagem aqui. Não se identificou. O restante do campeonato estadual, segundo turno do campeonato, tem a oportunidade de finalizar já o campeonato, né, se por acaso vencer o segundo turno. E, claro, o grande objetivo da temporada é o retorno à Série C do Campeonato Brasileiro. Assim como do América. Outra mensagem, que hora vai ser o jogo do América? Pergunta para o Itamar quem está com o melhor time, se é o América ou a Juventude. Não, o América, não tem a menor dúvida. Agora, eu sempre digo que a pergunta do favoritismo, quem é o favorito? O favoritismo ele dura até o apito inicial do árbitro. Daí para frente é o clube e o time que tem que fazer.
Né? O cara diz, o América é favorito, o Juventude é favorito, mas esse favoritismo, quando a bola rola, acaba. Então, ou você impõe o seu favoritismo ou não funciona. Agora, eu acho que se você for analisar homem a homem, jogador a jogador, posição a posição, o América hoje é melhor do que o Juventude, que é impressionante. Né? O Juventude já foi um time, né, que foi exemplo para o Brasil inteiro, exemplo de sócio, exemplo de não sei o quê, exemplo de tudo isso. Da Copa do Brasil. Contra o meu Botafogo, diga-se de passagem. E depois caiu. Gestão, viu? Estou na época da Parmalat. Exato. Outra mensagem aqui, o Moacir, lá da Zona Norte, mandando a mensagem aqui para o Max. E dizendo, o Max entende muito de bola, mas vive criticando o Everton. Eu não gosto, não. O Everton passou porque ele nos ajudou. Eu digo sempre que o Everton vai fazer uma história bela no futebol, mas precisa emocionalmente se preparar melhor. O emocional. Eu sou americano, você sabe disso, e digo abertamente, e vou para os Jogos do América e eu sinto no Everton, desde a final do ano passado, um emocional dele. Ele quase fez o América perder o título. Por quê? Porque ele chutou o atleta e o árbitro não deu pênalti porque não quis. Então a gente tem que ver o histórico do atleta. Sai do gol errado contra o River, deu gol para o River. O gol contra o Açu, para mim, ele joga muito adiantado. Ele é esse goleiro moderno que quer jogar adiantado. E ele leva muitos gols por isso. E o goleiro que leva gol todo jogo, para mim, tem algo de errado. Isso, debate, discussão muito válida hoje no programa Câmara Esportiva. Quero agradecer demais a presença do Otávio Albuquerque, jornalista Otávio Albuquerque, Max Maciel e também o editor de esportes da Tribuna do Norte, hoje marcando presença, engrandecendo o programa, Itamar Ciríaco. Muito obrigado, Branco. Itamar Ciríaco. Tô bem parecido, né? Não, obrigado pelo convite, obrigado aos meninos, obrigado a vocês. É sempre um prazer discutir futebol, esporte com a gente mesmo. Quando precisar ou quiser, só chamar que a gente vem. Show de bola. Valeu, Otávio. Valeu, Max. É uma felicidade ter você, Itamar. Você que é um cara que eu acompanho. Mandar um abraço aí pra Nego de Mauro e pra Zé da Grama, lá de Mãe Luísa. Tá feliz acompanhando a gente, viu? Valeu, Vitor Hugo. Valeu, Itamar, Max. Só mandar um abraço pra galera do Serrambi 1, a pelada lá do Serrambi, que é agitada. Rafael, Leonardo, Jadson, Pablo, enfim, toda a galera lá. Não esquecer de Fernando, lá do Colinas do Potengi. Também esquecer depois da pelada, né? Que é sempre legal. Com certeza, aquela reserva. Pelada da imprensa do PSG também. Enfim, Game Over. Muito obrigado, galera. Para você que está nos acompanhando, obrigado pela companhia. O nosso encontro, você sabe, está marcado para sexta-feira, amanhã, 1h20 da tarde. Até lá.